Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Este podcast está vinculado a um projeto que foi aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura do município de Londrina, e ele foi apresentado e é coordenado pela Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. É isso, né, Elisa? Sim, o nome comprido da Leandro. Mas nome bonito, hein? Nome bonito, nome de desbravador também, você sabe, do estado de São Paulo. É isso por aí. Não é do Paraná. Então, hoje nós temos aqui Leandro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Félix, Boa tarde. o nosso convidado, Luiz Antônio Félix, uma pessoa que participou da inauguração da Concha Acústica. Olha só. A pessoa que história, Leandro, ele estava dentro de um coral, fazia parte de um coral, Isso. de uma escola, e ele acho que vai ter bastante coisinha para lembrar pra gente, viu, Leandro? Que coisa bonita, né? Como foi essa história? Você participou então desse Eu participei processo? do coral. Eu não sei como é que eu fui parar naquele coral, né? Eu tinha uns amigos, né? Nós somos em 2 amigos. Eu nem lembro o nome deles mais, porque eles foram embora depois para Curitiba. Sim. E aquilo eu achei interessante, né? Eu tinha aqui 17 anos, né? Achei interessante participar. E então, uma coisa que me chamou a atenção na época, dá para ver pela fotografia, eu achei a Concha Acústica de Londrina um projetinho muito pequenininho. Entendeu? Não dava para ampliar nada. A Concha Acústica eu conhecia, eu vi em São Paulo, e tinha nos filmes, né, que a gente vê, né? Aquelas enormes. É verdade, é verdade. E essa é uma conchinha acústica, né? Tanto que qualquer apresentação que tem que ser feita ali precisa de alto-falante, né? Porque você tem que se posicionar bem no ponto focal, que fica bem no meio dela, né? Sim. Para que o som possa se ampliar, né? Então eles construíram na frente da Concha uma arquibancadazinha, né? E eu fiquei na parte de cima, que fazia parte do baixos, né? A voz dos baixos. A gente forçava um pouquinho. Grave, né? A gente forçava um pouquinho e tal. Porque jovem, né? Ainda está Então tá. mudando. Tinha poucos homens no coral, tinha mais mulheres, né? E o maestro, acho que era André Anuzzi, se não me engano. Sim. Né? André Anuzzi. Eu não lembro quem fez a letra do Hino a Londrina, nem nada. Só sei que a gente não conseguia decorar aquela letra muito longa, então tinha uma colazinha, né? Como sempre, né? Na escola a gente tinha uma colazinha que a gente cantava. E então houve uma apresentação, nós subimos lá, né? Foi feito um discurso inicialzinho rápido e apresentou-se oficialmente o Hino a Londrina. Olha que legal. Se eu não me engano, tinha um piano para dar o tom, assim, um piano. Eu acho que tinha mesmo. Um piano que ficou aqui embaixo, se eu não me engano, tal. E nós cantamos, o povo todo aplaudiu e depois foi embora, né? Não foi assim nada estrondoso para mim, pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim. Sim. E pois essa foto da inauguração foi inserida no livro de Jubileu de Prata de Londrina. Isso mesmo, eu tenho essa foto. E eu Só não sei qual que é você nessa foto, viu? eu Sérgio? sou eu comuniquei. Eu estou na última fileira. Sim. Eu sou o terceiro da direita para a esquerda. Né? Tá. Desculpe. A gente vai dar um jeito de colocar essa foto aqui no Então, nosso podcast, hein? Tá terceiro. avisando o pessoal lá, viu? Ó, quando for editar, coloca a foto lá, hein? Vamos achar. Eu sou o terceiro da direita para a esquerda, lá em cima, Sim. na última fileira. E ao meu lado está o meu amigo, e no meio deles ali está o Jaime Gonçalves Diniz, o popular Brandão, né, que ele era um negro que era instrutor de basquete do feminino de Londrina, né? Sim. E ele era alfaiate, né? Então o Brandão participou também, né? Isso que me lembro, assim, vagamente, né? E foi só a minha participação nisso aí, né? Estava lotada para. Tava, era novidade e tal, né? Tudo. Londrina estava crescendo muito, né? Quando veio pela fotografia, não tinha nem um centro comercial ainda. Sim, né? verdade. essa é bem antiga. Depois então foi construído prédios em volta, tudo, né? Sim. E depois a outra memória que eu tenho foi que foi feita uma reforma onde tem os bancos ali, uma reforma, ampliaram alguma coisa, né? Na reforma da rua aqui, da rua que passa por baixo aqui, por cima. E depois que eu me lembre,
faz quase 70 anos, né? Que eu me lembro, teve umas reclamações de quem passou a morar no edifício centro comercial, porque a molecada ia fazer barulho ali ou cantar, ou falar, ou contar piada, fazer barulho. E a concha acústica amplia o barulho. Então, os moradores reclamavam muito do barulho, mas o barulho à noite, né? Sim. Porque você não pode dormir direito, né? Porque ela foi feita para ampliar som. Né? Sim. E olhando a foto, né, você vê que nessa época da inauguração não tinha prédio ainda, né? Não muito. Então, não muito. foi depois que foi. Começou a as ter reclamações, exato. Os encontros Então, e as reclamações. Muitas pessoas que eu conheci que moravam no centro comercial mudaram por causa do barulho. Sim, né? imagino. Hoje o centro comercial virou quase república de estudantes, praticamente, né? Porque é difícil morar ali na frente. Né? Sim. A parte de trás não. A parte de trás não há. Sim. Mais tranquilo, né? Então, eu me lembro também que fizeram, acho que no jornal, uma coisa que eu li lá no Folha de Londrina, para se isolar, cercar, para o pessoal não ir lá fazer barulho, né? Mas a ideia não vingou e ficou, até hoje ficou assim, liberado. Né? É uma praça mesmo. Né? Ele está liberado. E muita coisa aconteceu nessa concha acústica aí, sabe? Muita coisa aconteceu, né? Escreveram nela mensagens políticas, pichação, aí vai lá, pinta tudo de novo e tal, né? Pinta de branco. Quer dizer que nada mudou, né, Leandro? Não. Continuou do mesmo jeito, porque vão lá, picham. Hoje é mais agressivo, né? Hoje é mais agressivo. Realmente. Né? Todas as coisas são mais agressivas hoje, né? Mais contundentes, né? Mas era uma época boa de Londrina, aquela lá. Tanto que o meu pai estava abrindo uma empresa, ele abriu uma empresa de fabricar peças de tratores. Sim. E depois ele estava mudando a empresa para São Paulo, né? Pela facilidade de ter funcionários especializados, né? Sim. Metalúrgicos, né? Facilidade de fornecedores, etc. Né? Então, meu pai tinha uma empresa de representação de tratores e máquinas agrícolas. Depois ele tinha uma outra empresa que começou a fabricar os arados para os tratores, porque não tinha arados. No Brasil não fabricava ainda arados, né? E grades. Então, meu pai vendia o trator, mas não tinha arado para comprar e vender. Né? Então, meu pai começou a fabricar arados. Sim. Né? Não é tão complicado. Tem que ter um serralheiro bom, né? E ele pegou um arado não sei aonde, copiou, né? Copiou, desmontou ele, copiou. Ferragem, né? Tudo ferragem. Sim. Né? Aí apareceu um camarada que tinha uma patente de uma junta universal de Jeep, né? Que quebrava muito a junta do Jeep, né? E tinha uma junta universal melhor. Aí meu pai comprou a patente dele e começou a fabricar essa junta. E a coisa foi evoluindo. Quando ele mudou a empresa para São Paulo, a Willis Overnante queria que ele produzisse para a Willis. Né? Aí meu pai estava discutindo, até que ele ficou muito doente e morreu. Né? Mas tanto eu queria fazer engenharia mecânica, por causa disso. Né? No fim, meu pai faleceu, lá em São Paulo. Minha mãe com mais 6 filhos. Na época tinha 6 filhos. Voltou para Londrina, nós tínhamos ainda a nossa casa aqui e tudo, né? Isso foi em 60, mais ou menos. Aí os sonhos que eu tinha, eu tive que equilibrar os sonhos, ajudar minha mãe e fazer o que fosse possível, né? Então a engenharia evaporou, né? Aí eu resolvi entrar na faculdade que tinha, que era odontologia, filosofia e direito. Entrei para a faculdade de direito, né? E entrei para o Sercontel, né? Sim. Entrei para o Sercontel. Fui o primeiro funcionário do Sercontel. Olha só, que história, né? Pois é. Eu vi na Folha de Londrina, né? Londrina vai ter central telefônica automática. A minha mãe falou, olha, né? Eu falei, opa, é uma chance, né? Eu peguei e fui falar com o prefeito, que na época era o Dr. José Oscar de Novaes. Ele era advogado do meu pai. Eu pedi autorização, pedi licença, fui lá, doutor Oscar, tudo bem? Eu sou o filho do Taviano Félix, tal. Como é que pena, ele faleceu, pois é, tal. Doutor Oscar, eu soube que vai ter uma central telefônica aí em Londrina. Eu não posso fazer parte desse empreendimento? Ele olhou bem para mim e falou, fala com o doutor Navolar. O doutor Navolar era o diretor da faculdade de Direito, o juiz aposentado, bravo, né? Um homem bravo, exigente. Eu falei, não tem problema. Né?
Peguei, fui lá falar com o doutor Navolar, ele estava lá escrevendo um edital na mão. Falei, o que você quer? Eu falei com o doutor Oscar agora há pouco, e eu queria participar desse projeto da Central Telefônica de Londrina. Ele olhou para mim assim, ele foi juiz de direito, foi delegado de polícia, né? Sim. Eu era estudante também, usava uma boininha vermelha de direito. Ele falou, você sabe escrever a máquina? Que era a grande tecnologia da época. Sim, eu falei, sei. Então ele me deu uma folha de papel, falou, senta ali na máquina e faz uma carta pedindo emprego. Eu sentei, escrevi o nome dele certinho, tudo, tendo notícia que vai ser implantada em Londrina uma nova central telefônica automática, vem por meio dessa, respeitosamente, né, solicitar uma vaga nesse futuro empreendimento, né, que será um grande futuro para Londrina. Peguei, assinei, ele pegou, leu. Tem um errinho só. Tá bom. Você pode começar quando? Eu falei, o senhor que manda. Segunda-feira. Puxa, ganhou a vaga. Era sexta-feira. Era sexta-feira. Começa a segunda. Pode começar? Eu falei, posso. Eu trabalhava no Fugante, sabe, com cobrador externo. Eu andava com uma pastinha cobrando as pessoas. Sim. Peguei dali, fui direto no Fugante, pedi demissão. Todo mundo ficou assim, né? Eu falei, eu não vou trabalhar na Futura Telefônica. Ficou todo mundo assim e tal. Eu acertei, recebi. Na segunda-feira comecei a trabalhar. E na terça-feira começaram as inscrições. Filas e filas de pessoas para comprar telefone. Imagino. Aí o doutor Navolar pediu um funcionário da prefeitura emprestado e começou então a entrar dinheiro. Que as pessoas compravam e davam entrada, né? Sim, exatamente. Então, depois o doutor Navolar colocou inscrições em todos os bancos, né? Os bancos, as pessoas fazendo inscrições. Aí ele falou assim para mim, o que você fazia no Fugante? Eu falei, eu fazia cobrança, mexia com caixa, tudo. Então você vai ser o caixa. Já foi promovido. Que rápido, né? Era assim. E eu fiquei como caixa e tesoureiro do Sercontel até 68, quando inaugurou. Né? E era uma fase espetacular. Quando o doutor Navolar tinha que viajar, o doutor Oski, e tinha pagamentos para fazer, eu levava os talão de cheque para eles assinavam 3, 4 cheques de cada talão, em confiança, deixavam comigo. Viu como era? Como era a confiança antigamente, né? E eu nunca falhei, né? Tinha lá, botava no cofre lá e trancava. Depois eu prestava contas, claro. Sim, claro. Obviamente, ele nem precisava, mas precisava eu prestar contas. E assim foi, então, até o 68. Quando inaugurou o Sercontel, aí então ampliou, teve que contratar funcionários, tal, técnicos e pessoal de aquele prédio novo e tal. Eu fui para a divisão comercial, para atender clientes e tal, né? E depois eu fui para diretor administrativo do Sercontel. Só que ganhava pouco. Doutor Oscar era mão fechada, né? E não pagava. Aí até que eu fiquei no Sercontel até 68, 70. Eu fui diretor administrativo. Aí eu pedi demissão e fui para a Companhia Cacique. Nossa, fez uma carreira grande lá no Sercontel. Fui para a Companhia Cacique, fui. Fiquei um tempo na Companhia Cacique, depois eu passei para Londrimalhas, que era de um antigo sócio do meu pai. Sim. E da Londrimalhas eu precisei fazer um curso de administração, né? E nesse curso eu me saí muito bem. Aí os professores do curso, eram professores da UEL, me convidaram para dar aula na UEL. Saiu um professor e entramos em 4. Um professor de 40 horas, entramos em 4 de 10 horas. No primeiro semestre, um deles foi mandado embora. Se engraçou com as meninas lá e tal. Foi mandado embora. Depois, passou mais 6 meses, o outro pediu demissão para ir para não sei onde. Então, ficamos em 2. Então, já 20 horas para cada um. Né? Passou mais um tempo, esse terceiro também não agradou muito, confuso, tal, atrapalhado. Eu fiquei, então, no lugar com 40 horas aula, né? E daí foi trabalhando, só universidade. Mais para frente fiz mestrado, fiz doutorado, né? E depois aposentei agora recentemente, né?
não tão recentemente, aposentei faz 10 anos, né? Como professor doutor da UEL, né? E aposentei também no CLT, porque eu trabalhava à noite também, né? Dava aula à noite também, né? Na CLT. Ô, Então Félix, eu estou com 2 aposentadorias pequenininhas. mas já tá bom, né? Claro. Félix, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você morava onde na Piauí? Rua Piauí, morava entre a Belo Horizonte e a Santos. Tá, bem já aqui em cima, né? Tá. Mas você não morou nas imediações da Concha? Não. Nunca morou, Não, né? mas eu vivi ali. Sim. Né? Então, o que você lembra da Concha que assim, tem destaque na tua memória? Não muita coisa, porque ali apresentava música sertaneja e eu detesto música sertaneja. Não passa. Detesto música sertaneja. Eu me lembro ali uma vez eu me lembro, e marcou muito, porque eu trabalhava na Folha de Londrina à noite para traduzir os radiofotos. A radiofoto chegava em inglês e ninguém entendia inglês. Então eu ia lá traduzir os radiofotos. E eu me lembro que tinha um mundo de gente, né? Eu falei, o que está acontecendo? Aí o cara falou, não, é o Plínio Salgado, aquele político famoso, né? Sim. E que foi interessante porque estava lotado, toda a praça toda, em silêncio absoluto, e o Plínio Salgado falando, né? Então eu gostei muito de ver o poder de atração que ele tinha, né? Para com o público. Mas o que me lembro é isso. Eu não lembro de muita coisa. Só do amigo meu que morava aqui no 13º andar do centro comercial, que teve que sair por causa do barulho, né? Mas ele comprou uma casinha da Coab, né, e mudou, né? A única coisa que eu me lembro que na época a gente era jovem, eu participei, assim, eu fui na campanha do Paulo Pimentel. Sim. Ele terminou, a última cidade que ele visitou antes da eleição é Londrina. E foi lá no ginásio do Moringão, lá do Instituto Filadélfia. E eu lembro que a gente se entusiasmou, né? Que ele era um bom candidato e tal. Então a gente acabamos carregando ele nos braços até o centro da cidade, de lá até o centro da cidade. Era longe, hein? E ele era pesado. Era longe, era pesado. E ele era pesado, né? Então nós levamos ele nos braços. Ficava ali perto da Quintino, né? Isso, Ali o antigo Colossinho. É isso aí. Nós somos agradecidos a você, por você obrigado. estar aqui. A gente poderia ficar outro tempo, né, Leandro, conversando, contando histórias, jogando papo fora. Mas, infelizmente, né, Leandro? Exatamente. Não, tudo bem. E despedir aqui do quem está acompanhando o nosso podcast, agradecer a sua presença, né, em mais uma edição do Concha Acústica, uma memória a ser contada, né? Projeto aí que é aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da nossa Secretaria Municipal de Cultura do município de Londrina. Agradeço a todos e até nosso próximo podcast.